Fala galera, seguindo com mais um comparativo aqui no canal. Hoje, como vocês puderam ver tanto pelo título, tanto também quanto pela capa aqui do vídeo, nós vamos comparar a Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite com a Nike Phantom GX DF Elite. Então, para poder saber o porquê de alguns jogadores profissionais terem trocado a atual geração da Mercurial pela nova Phantom GX, ou até mesmo saber qual das duas chuteiras é a melhor, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final desse comparativo você tiver um interesse na compra de qualquer uma dessas duas chuteiras, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futeboxing a crescer a cada dia mais. Lembrando também que lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futeboxing. Só você digitar a palavra Futeboxing no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando, esse cupom não é válido para aqueles produtos que não são vendidos e entregues pela Centauro e também que estão marcados como lançamento. Nesse comparativo de hoje a gente vai analisar os seguintes aspectos de cada uma dessas chuteiras: o visual, o seu cabedal junto com as suas tecnologias, o seu solado, o seu peso, o seu ajuste, o seu conforto nos nossos pés e também o preço de cada uma delas. Então, a começar aqui pelo visual das duas chuteiras e desprezando aqui o esquema de cores, que aqui também vai muito da questão do gosto pessoal de cada um de vocês, e também aqui são esquemas de cores feitos para edições especiais. No caso aqui dessa minha Mercurial, uma edição especial feita exclusivamente para o Kylian Mbappé, o francês, o atacante francês aí, que concorre com certeza a um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Enquanto aqui na Phantom GX há uma edição especial denominada Fusion ou Link, né, para algumas outras pessoas que chamaram essa edição aqui de Link lá quando ela foi lançada, mas quando ela realmente chegou, ela passou a ser chamada de Fusion. Então nós temos aqui esquemas de cores realmente bem bonitos, mas particularmente falando eu prefiro aqui o da GX. Achei que o do Mbappé dessa vez ficou algo um pouquinho mais apagado, um pouquinho mais discreto. Agora, como eu falei, vamos desprezar aqui um pouquinho o esquema de cores, vamos olhar apenas para o visual da chuteira. Aqui no caso da Mercurial já é um visual que a gente já está acostumado desde o lançamento da quarta geração, que passou a utilizar o DFC, a botinha e também o seu Fly Knit. Então desde lá o seu visual mudou pouco, na maioria das vezes aí quando mudava algo um pouquinho mais drástico era apenas mesmo o tamanho do colar, ele era um pouco mais alto, depois passou a ser um pouquinho mais baixo, por aí ia. Mas no geral, realmente a chuteira mudou muito pouco. Então já é um visual realmente que a gente já está muito acostumado a ele. Enquanto na Phantom GX também a gente praticamente aí que segue essa mesma linha ali da Mercurial, já que é um visual que, apesar de ser algo um pouquinho mais bem trabalhado, um pouquinho mais invocado, vamos falar assim, que até mesmo por fotos eu costumo brincar que a chuteira parece realmente uma nave espacial, mas que é um visual que a gente já viu lá atrás também, lá na Phantom Vision, tanto na sua primeira quanto na sua segunda geração. Então também já é um visual que basicamente aí a Nike meio que resgatou, não apresentou nada de tão novo assim para essa Phantom GX, mas visual por visual falando, eu acho que a Phantom GX também traz aqui algo, como eu falei, um pouco mais invocado, algo realmente um pouco mais interessante, né? Então, pelo menos para mim, aqui no visual, eu acho a Phantom GX algo bem mais bacana do que a Mercurial. Então agora passando aí para o que realmente nos interessa, que é a chuteira em si mesmo, o que ela pode oferecer, o que não pode, vamos começar a falar do cabedal de cada uma dessas chuteiras. Aqui na Mercurial nós temos o Vapor Pulsite Plus, que é uma evolução do cabedal da última geração da Mercurial, que é um material que reúne 4 tipos de camadas de materiais sintéticos diferentes para poder dar mais conforto, para poder dar mais ajuste, para poder também dar mais sensibilidade ao toque na bola. E aqui essa evolução desse cabedal inclui uma 5ª camada neste cabedal, nessa parte superior, que é uma
outra camada de Flyknit que foram colocada por cima aqui desses materiais sintéticos para poder dar ainda mais conforto e também poder proporcionar um pouco mais de maciez a esse cabedal. E de fato isso aconteceu da geração passada para cá, foi realmente uma boa melhora que nós tivemos aqui neste cabedal, um cabedal que realmente fica bem macio, algo que fica bem mais confortável, algo que fica realmente bem mais gostoso já desde o primeiro contato com a chuteira. De fato é um cabedal bem tecnológico, um cabedal que vai conseguir repelir muito bem a água, vai conseguir também dar uma boa proteção para os nossos pés e sem tirar o principal ponto da Mercurial, que é dar essa melhor sensibilidade ao toque na bola e também vai deixar uma chuteira bem mais leve, uma chuteira que te dá aqui uma boa sensação de pés descalços, que é justamente também o foco de uma Mercurial. Olhando agora para a Phantom GX, nós temos aqui uma revolução desse Flyknit que a gente tem ali aplicado na Mercurial. Nós temos aqui o Grip Knit, né, que o pessoal já fala aí, que é a evolução do Flyknit, que provavelmente nas próximas gerações das chuteiras da Nike que tiverem esse material texto, será utilizado aí o Grip Knit, mas isso aí realmente só o tempo para poder falar, são apenas burburinhos que a gente lê por aí, mas nada ainda confirmado. O Grip Knit, que é a fusão do Flyknit com o TPU derretido, o que vai dar à chuteira aí uma construção um pouco mais minimalista, com um pouco menos de material, já que, por exemplo, a Nike já pode excluir aqui aquela sua tecnologia ACC, que é utilizada aí em todas as suas linhas de chuteiras profissionais, já desde um bom tempo, né? Que é a tecnologia para poder fazer com que você consiga utilizar a chuteira em qualquer condição climática, já que essa tecnologia vai ajudar a repelir melhor a água, vai dar também uma boa proteção. E nesse caso aqui do Grip Knit, nós já temos aí esse material sintético já fundido ao seu material texto, que vai conseguir fazer exatamente o que o ACC fazia. Então é menos uma camada de material sintético sendo aplicado na chuteira, o que faz com que a gente diminua o peso dessa chuteira e também faz com que esse cabedal fique ainda mais macio já desde o primeiro contato. De fato, nós temos aqui algo bem mais confortável, algo bem mais maleável daquilo que a gente encontra ali na Mercurial. E além disso, também nós temos aqui um toque realmente bem mais pegajoso, que é produzido por esse TPU, que ele é derretido e fundido ao Flyknit, como eu falei. Então, em termos de cabedal, aqui em termos de tecnologia, a Phantom GX traz sim algo bem mais novo daquilo que a Mercurial pode oferecer, que é também aí já um material que a gente já conhece há muitos e muitos anos. Então, em termos de inovação tecnológica, nós temos aqui na Phantom GX algo realmente bem superior ao que a gente encontra aqui na Mercurial. Agora, passando para o solado, nós temos também aqui na Phantom GX aqui vários tipos de travas diferentes. Nós temos travas estrela, temos travas cônicas e temos também travas chevron. Então nós temos aqui uma mescla de três mundos diferentes que vão oferecer para a gente mais conforto e também trações multidirecionais. Então nós temos realmente algo bem satisfatório aqui nesse sentido. É também um solado já bem flexível desde o primeiro uso, já desde o primeiro contato com ela, já é bem flexível esse solado. Olhando agora para a Mercurial, nós temos um solado aqui um pouco mais agressivo, que tem aqui apenas travas estrelas e travas longitudinais. É justamente o foco da Mercurial, que é dar mais tração, dar mais velocidade para o seu jogador, para o seu usuário, né? Então isso aqui está realmente dentro daquilo que a Mercurial propõe. E ainda nós temos aqui também uma placa de Air Zoom que é aplicada desde aqui o meio pé até a ponta da chuteira, até o bico da chuteira. E essa bolsa de Air Zoom vai fazer com que a gente tenha uma responsividade muito grande, além também de proporcionar um bom conforto para os nossos pés nesta região. Então, em termos de solado tecnológico, nós temos aqui na Mercurial algo um pouco superior àquilo que é apresentado ali na Phantom GX. A gente pode até perceber que aqui o solado da Mercurial é um pouco mais rígido. Esse solado aqui vai melhorar com o tempo de uso, mas é inegável que a responsividade dele é realmente bem maior daquilo que a gente encontra ali na Phantom GX. A gente pode perceber que ele volta para a sua posição original, até mesmo com uma agressividade muito grande, o que indica que nós temos sim uma boa responsividade desse solado. Então, em termos de solado, em termos tecnológicos ou daquilo que a gente pode esperar de um solado a nível profissional, eu acredito que a Mercurial seja aqui uma melhor opção. Mas claro, se você prefere aí
travas cônicas, você tem um pouco de medo dessas travas um pouco mais agressivas, por mais que o risco, ou pelo menos para mim, esse risco não é tão grande assim, né? Mas se você tem aí aquele receio, é claro que você pode optar aqui pela placa da Phantom GX. Mas como falei, a nível tecnológico, a nível de inovação mesmo, eu acredito que o assolado da Mercurial é sim uma melhor opção. Agora, olhando para o peso das duas chuteiras, é notado que a gente espera aqui um peso bem menor da Mercurial frente à Phantom GX, principalmente por conta do foco da Mercurial, que é uma Speed Boot, uma chuteira de velocidade e que traz consigo também uma das suas marcas, o baixo peso. Na hora que a gente coloca na balança, a gente consegue confirmar esse favoritismo da Mercurial com um peso bem mais baixo daquilo que a gente encontra aqui na Phantom GX. Apesar de que nas mãos elas não parecem ter aqui um peso tão diferente assim. Claro que a Phantom GX parece pesar um pouquinho mais, principalmente aqui na área do calcanhar, mas ainda assim não parece ter esse peso tão distante de uma chuteira para outra como a gente viu na sua balança. E agora que a gente viu aí basicamente todos os detalhes técnicos no comparativo dessas duas chuteiras, é hora da gente calçar e ver o que de fato diferencia uma chuteira da outra. Já para poder calçar as duas chuteiras, a gente já começa a ver aqui as diferenças de uma para a outra. Enquanto a Mercurial entrou com uma certa facilidade nos meus pés, por mais que eu tenha utilizado aqui uma calçadeira, na Phantom GX a gente encontra ali aquela velha dificuldade maior. Justamente por na Phantom GX a gente não ter aqui uma estrutura no seu calcanhar, acaba que essa parte ela entra junto com os nossos pés, dificultando um pouquinho a entrada dos nossos pés dentro da chuteira. Enquanto na Mercurial ela já tem aqui um contraforte que contorna todos os nossos calcanhares, então fica até um pouquinho mais fácil para poder calçar esta chuteira. Agora, olhando com a chuteira nos nossos pés, nós temos aqui também boas diferenças. O conforto assim, em si com a chuteira nos pés é algo realmente bem próximo de uma para a outra, mas ainda assim a Mercurial é realmente bem mais estreita, uma chuteira indicada mesmo para aquelas pessoas que, assim como eu, têm os seus pés mais estreitos, seus pés bem mais magrinhos. E o bico dela também é um pouquinho mais curto se comparado com a Phantom GX. Nós temos na Phantom GX uma chuteira um pouco mais democrática, uma chuteira um pouco mais larguinha e com um bico um pouquinho também mais alongado, que vai conseguir aí, como eu falei, atender a diversos tipos de pés diferentes. Então, no geral, nós temos aqui levemente uma chuteira na Phantom GX um pouquinho mais confortável e na Mercurial uma chuteira bem mais apertada, uma chuteira bem mais ajustada nos nossos pés. Então aquelas pessoas que possuem os pés mais largos talvez vão se sentir mais confortável com a Phantom GX, enquanto as pessoas que têm aí os seus pés mais estreitos vão se sentir com um pouco mais de segurança utilizando a Mercurial. Mas ainda assim são chuteiras que podem produzir aqui uma boa sensação nos nossos pés. Agora, fica ali aquele, vamos dizer assim, um pouco de receio na hora de comprar a Phantom GX se você for até a loja fazer a compra, fazer ali aquela compra física, ao invés de comprar pela internet, por exemplo, que é o mais comum para a compra desse tipo de chuteira. Quando você chega na loja para poder calçar a Phantom GX, você vai ter uma real dificuldade e algumas pessoas vão até mesmo desistir de calçar a chuteira porque ela é realmente um pouco mais complicada. E aí nesse caso pode acabar optando pela compra da Mercurial, mas como falei, depois que as chuteiras entram nos nossos pés, aí a conversa muda um pouquinho e a gente tem realmente aí algumas boas diferenças em uma chuteira para a outra. E agora partindo aí para o último item desse nosso comparativo e que talvez vai ser aí aquele o fiel da balança mesmo, aquele que vai definir qual das duas chuteiras a gente vai levar para casa, acaba que a gente tem aí um real empate das duas chuteiras. Aqui, com essas duas chuteiras que eu tenho nas mãos aqui, que são edições especiais como eu falei, a do Mbappé até que segue aí o preço das suas versões regulares, sendo praticada aí R$2.000 para a sua versão vapor, que é a sua versão sem a botinha, sem o DFC, e R$2.300 para a versão Superfly com calo no alto, que é justamente essa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Enquanto aqui na Phantom GX Fusion, que é essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, ela chegou custando R$2.300 para a sua versão sem o DFC e sem o Ghost Lace e R$2.500 para esta versão que eu tenho aqui nas minhas mãos. Agora, olhando apenas as versões regulares, como falei, a Mbappé acompanha o seu preço regular, enquanto aqui na Phantom GX também temos aqui exatamente o mesmo preço que é praticado na Mercurial. A versão sem o DFC e sem o Ghost Lace custa R$2.000, enquanto a versão com o DFC e o Ghost Lace igualzinha a essa que eu tenho aqui nas minhas mãos
custa R$ 2.300. Então acaba que no final aí vamos por gostos pessoais mesmo para poder definir qual das duas chuteiras vamos levar para casa nesse ponto do preço. E agora passando ali para aquela avaliação geral, para poder falar qual das duas chuteiras é realmente a melhor, a gente viu aí ao longo do vídeo que cada uma possui uma peculiaridade, cada uma possui os seus pontos positivos maiores do que as outras, e também algumas aí podem possuir até mesmo alguns pontos negativos, como por exemplo na Phantom GX nós temos aqui o problema para poder calçá-la, enquanto aqui na Mercurial temos aqui uma chuteira um pouco mais restrita àquelas pessoas que, assim como eu, possuem os seus pés mais magrinhos. Mas no conjunto da obra, eu acredito que a Phantom GX possui aqui uma inovação tecnológica um pouco maior, que é justamente o Grip Knit, além de oferecer também um pouco mais de democraticidade aí na questão para poder calçar uma maior variedade de pés diferentes, tá? Então eu acredito que no fluir dos ovos aí, no geralzão mesmo, eu acredito que a Phantom GX ela acaba saindo um pouquinho na frente, justamente como eu falei, possuir uma melhor inovação tecnológica. E você, já utilizou alguma dessas duas chuteiras? E se ainda não utilizou, o que você achou a respeito delas? Então me contem tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Como nós vimos aí durante o comparativo, as duas chuteiras chegaram custando aí pelo menos R$ 2.000. Mas esse daí é realmente um preço extremamente alto para uma chuteira, seja para essas duas ou para qualquer outra de qualquer outra marca. Mas elas já podem ser encontradas com promoções e preços um pouco mais baixos. E se você quer ficar por dentro dessas promoções, é só você acompanhar tanto o nosso grupo do WhatsApp quanto também o nosso grupo lá do Telegram. O link desses grupos estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!